Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para pregarmos, para anunciarmos o Evangelho. Nas últimas mensagens nós falamos dos 7 sinais de Deus, mostrando e apontando para Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Mostramos Jesus como o caminho, o véu que se rasgou, Jesus como a verdade, a luz que iluminou, e a vida quando Jesus ressuscita os mortos. Os outros sinais: a terra tremeu, as rochas se fenderam, o corpo de Jesus ferido emanou água, sangue e água, e os túmulos abertos. Agora, nesta última fase, nós vamos pregar também em duas fases. Essa mensagem vai versar sobre aquilo que Jesus pregou. A cruz foi um púlpito, e o grande pregador, o excelso pregador, o Filho de Deus, ali pregado, ele pregou mensagens. E essas mensagens é que nós vamos transmitir para você. Também são 7 mensagens. Hoje nós falaremos de 4 mensagens, que ali Jesus, ao proferir palavras, ele trouxe para nós estas mensagens. A primeira mensagem que Jesus fala está em Lucas, capítulo 23, versículo 34, que diz assim: E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, essa primeira mensagem de Jesus, na verdade, é uma mensagem muito ampla. Ele foi perseguido, queriam prendê-lo por inveja, pelos sinais que operou, e o ministério de Jesus foi justamente de perseguições religiosas. Ele nunca falou mal de religião. Jesus nunca defraudou, nunca pecou, mas ele foi perseguido durante todo o seu ministério. E ainda o mataram, o condenaram, flagelaram, levaram a cruz. E no momento de finalização da sua obra, ele traz para nós uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem: perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Primeiro, o que quer dizer isso? É que Jesus queria perdoar o homem de forma restrita. Que seja Anás, Caifás, Pilatos e outros algozes, ele perdoou a todos. Porque ele disse: não sabe o que fazem. É uma palavra muito difícil de entender, porque nos dias de hoje, será que as pessoas, pelo vasto conhecimento, pela vasta cultura, ainda ignoram aquilo que estão fazendo? Então essa é uma pergunta que não cabe aqui eu e ninguém responder. Isso está na soberania de Deus, está na economia de Deus, está na grande mensagem de Deus. E esta palavra, esta mensagem, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem, é um perdão coletivo. Jesus estava perdoando a todos aqueles que o haviam ofendido, porque ele não poderia executar, finalizar uma obra sem fazer algo maravilhoso, que é o perdão, é garantir o perdão. E esse perdão foi coletivo. Mas eu queria dizer também para você que ele perdoou um dos malfeitores que estava ao lado, que durante a vida inteira havia cometido delitos, assaltado, roubado, defraudado, mas Jesus, ele perdoou quando disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então vejam que as duas mensagens mais, ou melhor, importantes, não vou dizer mais importantes, mas importantes aqui, Deus, ele se preocupa, o Filho de Deus, ele se preocupa com o perdão. Quer seja o perdão coletivo, quer seja o perdão individual, essas duas mensagens primeiras que eu estou falando, fala justamente desse perdão de Jesus para com o homem. E eu vou dizer para você, meu amigo e minha amiga,
O Senhor, Ele quer perdoar você, por quê? Porque a grande regra do Senhor é perdoar. A exceção é não te perdoar. E diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se o homem para o Senhor, que terá misericórdia, e volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1:7. Você vai ver na Bíblia, grande parte da palavra de Deus, esta palavra perdão. E não importa o que você cometeu, basta você se arrepender e Deus vai perdoar. Essas duas mensagens. Então, nós vemos aqui que Jesus, na primeira e na segunda mensagem, ele prometeu o paraíso e prometeu o perdão. Perdoou tanto a coletividade como a individualidade. Eu fico a pensar, repito, que o amor de Deus é tão grande que trouxe essas duas mensagens. Das 7, 2 é de perdão. Mas por que isso? Olha só. Sou eu mesmo, aquele que apaga as transgressões, que não se lembra mais dos seus pecados. Eu sempre brinco, no bom sentido, que uma das coisas que Deus esquece, quando eu pergunto, Deus esquece de alguma coisa? Deus não pode esquecer de nada. Deus não esquece de nada, mas Ele esquece. Ele esquece dos seus pecados. Ele esquece que um dia você errou, um dia você cometeu um delito. Basta você abrir o seu coração e dizer, Senhor, perdoa. Eu não faço mais isso. Eu me arrependo. E esse arrependimento é muito importante para você. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, em quem nós cremos. Esta palavra em Colossenses capítulo 1, 13, 14, diz que temos a redenção, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Falamos do perdão coletivo, falamos do perdão individual. Agora nós vamos falar da terceira mensagem, quando Jesus ele volta-se para a mãe dele que estava ali do lado e o discípulo João que estava ali do lado. Eram praticamente os únicos e algumas mulheres que estavam juntos na cruz. Alguns discípulos fugiram com medo, foram embora, saíram, ficaram preocupados em serem presos, em salvar a própria pele. Mas ali ficou, ao lado de Jesus, Maria e João. João diz a história que levou Maria, a mãe de Jesus, a Éfeso, e ali iniciou-se uma igreja e ela morou ali. E fica a pergunta para nós, por que Jesus delegou a João os cuidados da sua mãe? Porque o Senhor queria e quer o melhor para ela, para ele e para nós. Então o Senhor amparou, a preocupação de Jesus foi amparar Maria. E ali ela ficou amparada. A preocupação de Jesus foi honrar a viúva, porque segundo alguns dizem, Maria estava viúva, José tinha falecido. Então essa preocupação do Senhor, no Lucas 19, 26 e 27, em amparar a sua mãe, é muito importante. Mas aí também Jesus diz assim, eis aí o teu filho. Ele também delegou a Maria os cuidados e a adoção de um filho. João passou a ser, entre aspas, um filho de Maria. Então ali começou-se uma relação familiar, Maria e João. João levou a sua, agora mãe, para a sua residência e ali ela foi amparada. Jesus, o nosso Deus, Ele não deixa ninguém desamparado. E nessa questão do amparo, eu queria dizer para você, cuida bem da sua parente, do seu pai, de sua mãe. Ampare.
É um grande dom de Deus esse amparo. O próprio Salmo 37 diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O Senhor, Ele quer amparar você. Assim como tanto Maria como o João, o apóstolo, foram amparados e Jesus delegou esse amparo a ambos, o Senhor também quer amparar você. Não quer que nada falte a você. Este Salmo 37, 25 fala disso. Nunca, é uma eternidade positiva. Nunca, no caso aí é negativa, mas para você é positivo, porque nunca vai acontecer que você seja desamparado. Nunca vai acontecer que Deus vai deixar você órfão. Nunca vai acontecer que Deus vai deixar de cuidar de você. Você vai passar a sua vida sob os cuidados do Senhor Jesus, amparado. Mas, como nós podemos ver que Jesus preocupou de honrar seus pais e amparou, nós temos aqui algo na quarta mensagem última, Mateus 27, 46, que Jesus deu um grito. Logo em seguida ele deu um brado muito grande. E esse brado foi um brado que às vezes eu fico até, e alguém talvez fique até a pensar, por que Jesus gritou daquela forma? E o grito foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Em aramaico, Jesus disse essa frase porque ele sentiu que o próprio Pai tinha virado o rosto para ele. Ali ele se sentiu desamparado. Mas por que, pastor, que Jesus se sentiu desamparado? Porque ele estava carregando sobre si, sobre as costas, sobre a vida dele, o pecado da multidão. Ele era o Cordeiro de Deus, e é o Cordeiro de Deus. Ali o sacrifício vicário, substitutivo do Senhor Jesus, carregava um peso sobre ele, a treva, a dor, a morte, tudo estava ali em Jesus. E o Pai, ele não poderia contemplar tão horrenda cena. O Pai não conseguiu ver o Filho sofrendo e ele não podia fazer nada. A única coisa que Deus fez foi aquelas respostas que eu falei nas mensagens anteriores. A luz se fez trevas, a terra tremeu, os mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou, os túmulos se foram rompidos. Enfim, respostas de Deus para esta horrenda cena. Jesus desamparado, mas o Senhor quer dizer para você, Ele não vai te desamparar. Jesus sofreu desamparo para amparar você, para deixar você, como eu já falei na palavra anterior sobre Maria e João, amparar você irrestritamente. Ele vai ser seu irmão, seu parente. Você aceitando e crendo, você vai ser parte da família do Senhor Jesus. A família maravilhosa que é eterna. Que Deus nos abençoe. Meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, as próximas mensagens serão sobre tenho sede, está consumado e Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Essas três serão pregadas, anunciadas na próxima mensagem. Então são 7 mensagens. Hoje falei sobre as primeiras 4. Perdão em 2 e amparo em 2. Amparo da mãe e de João. E o desamparo do próprio Pai quando ele dá um grito, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração. Muito obrigado. Quero agradecer também a TV Sudeste, quero agradecer os ouvintes, Fabiano, Portal 27 e aqueles que contribuem para o Evangelho. Nossa igreja está ali na Anésio Freire, ao lado da Mercearia Galvão, Barra Concha d'Ostra, terças, quintas e domingo, às 19h30,
e você está convidado para estar conosco lá. Gostaria de orar por você. E agora, gostaria de orar por você também, finalizando este culto de adoração a Deus, de pregação da palavra de Deus. Senhor Deus, te agradeço pela oportunidade que nos destes de anunciarmos a tua palavra, de pregarmos o teu evangelho, de anunciar para as pessoas que nos ouvem a tua salvação, a tua redenção, o teu perdão, o teu amparo. Te glorificamos. Abençoa, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.